Exatamente. Qual é o objetivo? Hoje, nesta aula, Hã, nós vamos trazer o quê sei. para você, minha querida? E para as nossas amigas também que estão no Instagram, nós Ok, estamos aqui fazendo ao vivo ao essa aula, vivo. porque essa aula não vai ficar salva, mas ela vai subir para a comunidade, para o Isso. nosso grupo exclusivo que trabalhamos. Mulher plena, né? Exatamente, as mulheres plenas. Então, o objetivo é que você identifique qual é a raiz do Ok, problema que te paralisa hoje, porque quando você identifica a raiz, você consegue saber qual ok. atuação agora atuar para remover essa raiz, remover essa paralisia e prosseguir e alcançar e conquistar liberdade emocional. Esse é o nosso objetivo. Mulheres saradas saram, mulheres curadas curam, mulheres feridas ferem. Então, mulher que vive a dor da rejeição, ela vive ferindo o outro. Então, o objetivo é que você receba essa cura hoje através do conhecimento. Gente, cura só vem através de conhecimento. Não vem através de passe mágico de ninguém. Até Deus, para nos ensinar, ele permite situações na vida para aprendermos. O ser humano só consegue se resolver quando ele entende que tem um problema. E quando ele entende o problema, ele encontra a solução, né, Ok, Vini? isso aí. Então nós vamos começar falando como surge essa dor da rejeição, esse trauma. Nós estamos falando hoje de o título é a dor da rejeição. Nós queremos falar hoje de como esse trauma da rejeição vai impactar essa mulher lá na fase adulta. Então, Exatamente. assim, essa mulher que tem constantes sentimentos de rejeição, puxa vida, ninguém me aceita, não me sinto pertencida, entre outras coisas, nós queremos falar da raiz. Onde começa? Porque nenhuma mulher, ela tem um sentimento que vem do nada. Ok, Essa rejeição, esse sentimento veio de, sei lá, dos meus 15 anos, não. O sentimento, a rejeição é um trauma que vem lá do mundo intrauterino. isso, É ali em que a ferida da rejeição é plantada no ser humano e ele certo. agora, na vida adulta, para se proteger dessa dor, começa a ter alguns comportamentos repetitivos que geram dor e sofrimento. Então, o mundo intrauterino é aquela fase em que a criança, ela vê o mundo, né, o campo, a vida intrauterino, porque a vida para o feto, para o bebê, é o mundo intrauterino. Então, a Certo. vida ela só é gostosa, ela é aceita pela mãe quando o útero está quentinho e fofinho e gostoso. Dulce, mas como é que o útero pode ficar ruim? Quando fica duro, frio. Mas como que fica duro e frio? Quando a mãe tem algum problema, a mãe tem algum problema com aquela criança ou com a sua função materna, não sei criar, não sei se eu vou conseguir, eu não consigo, eu tenho medo, não sei se eu vou ser uma boa mãe. Ou quando ela tem alguns estressores, morte de algum familiar, abandono do marido, separação, quando ela tem algum sofrimento, Uhum. seja interno ou externo, o que, que ela vai fazer com aquela criança? Com a criança, na verdade, a mãe não faz nada. Mas quando ela fica num sofrimento muito grande, o sangue que deveria circular sobre o útero vai para outras partes do corpo. O que acontece com o útero, queridas, fica duro e frio. Ou seja, então assim, ó, se essa mãe tem bastante problema emocional, por exemplo, bastante Uhum. problema com o marido, Sim. ela vai ter aquele fluxo intenso de energia longe do útero. Vai para os braços ou para as Isso, por pernas. quê? Porque ou ela vai precisar se defender em Isso. uma briga, ou ela vai precisar correr, entre outras coisas. Ou seja, todos esses problemas no mundo intrauterino, agora nós estamos falando da perspectiva do bebê, né? Isso mesmo. Todos esses problemas que a mãe tem não faz com que ou melhor, faz com que o fluxo de sangue não seja constante lá no útero do bebê, no útero, né? Olha Exatamente. que Não coisa. circula o sangue lá. Isso. Exemplo, se essa mãe tem muito medo, medo do marido ir embora, medo de ser traída, medo se vai cuidar dessa criança, se vai ser uma boa mãe, medo, sabe o que acontece no nosso cérebro? Ele não entende que ela está com medo por medo, ela entende que o medo tem um perigo. Então, o corpo prepara a mulher para tirar o sangue do útero, ou melhor, não é tirar o sangue, né? O corpo prepara A para diminuir circulação, a né? circulação do útero e das outras partes do corpo e aumentar a circulação nos membros inferiores, Ok. porque tudo que se refere a medo, o corpo entende que tem que correr, fugir. Então, o sangue sai de lá. Ah, eu tô com medo do meu marido se me abandonar, do meu marido ir embora. Significa que o seu cérebro entende o seguinte, as amígdalas. Ah, ela tá com medo, tem um perigo. Vamos botar, concentrar o sangue nas pernas, porque se ela precisar, ela vai ter que correr. E só corre com grande movimentação de sangue. Logo, o útero fica duro e frio. E a criança entende o quê? Naquele momento, minha mãe não me ama.
Por quê? Porque ela não me permite ter um mundo gostoso. Esse Isso. lugar é frio e pesado porque ela não me aceita. Olha, o primeiro sentimento de Sim, rejeição ok. é a não aceitação. Então, a rejeição, ela começa no mundo intrauterino, Vini. Isso E mesmo. as Então, amigas. sempre que uma mulher tem esse sentimento de rejeição, já quando adulta, começou lá no mundo intrauterino. Ela se sentiu rejeitada enquanto bebê, lá na barriga da mãe. Isso. Ela se sentiu rejeitada lá dentro, porque não havia fluxo de sangue suficiente para manter aquele ambiente, aquele útero aquecido, confortável para o bebê. É como se a mãe estivesse dizendo, ó, eu não aceito você. É claro que conscientemente a mãe não vai falar isso. E a criança também não sabe E a criança identificar, não né? sabe identificar, mas toda aquela situação, aquela circulação de sangue insuficiente no útero, na barriga da mãe, está dizendo para a criança que aquela criança não é bem aceita. Ou seja, eu estou rejeitando você. A criança, ela não consegue entender, minha mãe está com problemas e por isso que o útero não está tão Sim. quentinho. Não, ela entende isso mesmo que o Vini disse. Minha mãe não me aceita. Isso. Ela não me quer. Ali começa o primeiro foco do sentimento, a dor da rejeição, que é uma dor assim, importante e que a mulher sofre demais. Com certeza. E isso vai fazer com que essa mulher, na vida adulta, se comporte de duas maneiras. Ou fugindo completamente dos relacionamentos, se mantendo sempre distante, ou Na defensiva, com muita. Sabe aquelas mulheres raivosas, bravas, irritadas, nervosas? A famosa transparentona. Eu sou transparente. Não, é a mal educada mesmo. Por é a quê? desequilibrada, É a né? desequilibrada. Ok, Mas ela ok. precisa ser assim para que, de uma forma consciente, evitar sofrer uma rejeição. Mas o fato é que assim mesmo sofre, né? Porque as pessoas não suportam ficar com a desequilibrada. Ninguém dá Sim. conta. E tem uma outra questão também. Essa mulher, se ela está vivendo uma evitação da rejeição, ela se entrega por completo, igual um bebê na mão de uma mãe. Aí sabe o que acontece? Relacionamentos abusivos. Isso, porque ela não quer ser rejeitada, né? Exatamente. Então é muito perigoso quando você vive gerenciada. Para evitar a rejeição, você se enfia em caminhos muito Isso. perigosos e coloca os pés em buracos muito complicados. Rapidamente, Vini, Ok.